Boa noite a todos, Pai seja convosco e parabéns aos levitas. Que maravilha de adoração a Deus. Eu separei um texto da palavra do Senhor para que pudéssemos, através dele, ter mais um momento de comunhão com a palavra. O Evangelho de Lucas, capítulo 23, e o versículo 33 deste capítulo. Obrigado. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 33. Está escrito assim: E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Amém? Eu quero orar, e se você pode fazê-lo comigo, feche os teus olhos e vamos falar com Deus. Soberano e eterno Senhor, Deus da vida, Deus da glória, Deus de poder, e nosso Pai amado, nosso Pai querido, nós oramos neste momento, quando lemos a Tua palavra, para lhe pedir mais uma vez: fale conosco, abençoe-nos em poder ouvir neste momento a Tua palavra, que nós que estamos aqui no templo possamos ser tocados pelo Teu Espírito, também pela palavra, como fomos tocados pelos louvores. Que os nossos irmãos que estão ligados, Senhor, neste momento através das redes sociais a este culto, que a Tua bênção esteja invadindo poderosamente suas vidas, abençoando seus lares, seus familiares. Que haja, Senhor, um grande mover, que haja, Senhor, grandes milagres acontecendo, porque a Tua presença é assim, ela é uma presença de milagres. Na Tua presença nós temos gostado ultimamente de lembrar, Deus, até a tristeza salta de alegria. Então sacode, move, ó Deus, dentro dos lares, dentro dos corações, age, opera, manifesta a Tua glória, Teu poder, e faz a nossa tristeza saltar de alegria na Tua presença. Nós oramos, Deus, para lhe pedir, no nome poderoso de Jesus Cristo, fale conosco. Amém, Senhor. O texto da palavra de Deus, ele chama minha atenção para observar uma coisa. A cruz, ela era um instrumento das autoridades, era um instrumento dos romanos, para demonstrar que tipo de pessoa era aquela que estava sendo crucificada. Eles eram inimigos de Roma, eram pessoas que tinham crimes horrendos nas costas. Inclusive nós nos lembramos que Barrabás, que foi solto no lugar de Jesus, ele causou uma dissolução e cometeu um homicídio, e ele seria crucificado. Mas aquelas pessoas que incitaram Pilatos pediram que Barrabás fosse solto. Então a cruz, ela era um instrumento de humilhação, ela era para humilhar as pessoas, e havia algumas coisas particulares da cruz, porque aqueles que estavam caminhando até a crucificação, todas as pessoas que olhavam para aqueles que seriam crucificados, aquelas pessoas sabiam que aquele era o último momento daquela pessoa, aqueles eram os últimos passos daquela pessoa, ela seria apagada, a sua vida, ela teria fim a partir dali. Aqueles eram passos de morte, aquele era o caminhar dos mortos, aquele era o caminhar daqueles que não voltariam mais, era o fim daquelas pessoas. E a crucificação,
ela produzia isso. Ela, em cada passo, ela tirava a esperança das pessoas. Aqueles que eram crucificados, aqueles que foram condenados à crucificação, eles eram pessoas que caminhavam sem esperança. Eles andavam sem esperança. E curiosamente, essa cruz que humilhava, essa cruz que tirava a esperança, o nosso Deus, louvado, exaltado, engrandecido seja o nosso Deus, que pega a loucura e faz sabedoria. Ele transforma a loucura em sobriedade, porque Ele reverteu o poder de humilhação da cruz e a transformou num instrumento de glória. Eu hoje olho para a cruz e me lembro que ela foi um instrumento que Deus usou para a nossa salvação. Quando Jesus foi crucificado, é como se Ele tivesse santificado a cruz. Ela já não lembraria de humilhação, ela lembraria de uma vitória esmagadora sobre ela. A humilhação foi transformada em glória. Nós podemos nos lembrar de algumas coisas que aconteceram ali na cruz. As pessoas olhando para Jesus crucificado, elas ainda tinham na mente, elas ainda tinham no coração, na alma, o caminhar dos que não têm esperança. Elas olhavam para Ele e olhavam como aquele que caminhou para o seu fim. A cruz era o ponto final, a cruz era a interrupção, a cruz ia parar a respiração, a cruz ia parar a visão, a audição, ela pararia o olfato, ela pararia tudo na vida da pessoa. E eles olhavam para Jesus e uns meneavam a cabeça sobre Ele, porque estava escrito na palavra de Deus. Salmo 22, Isaías 53, nos falam que as pessoas olhavam para Ele como um aflito, ferido de Deus, mas era sobre as suas pisaduras que nós éramos sarados. Ali estava acontecendo um milagre, uma reversão de todos os valores. Tudo que era para humilhar, tudo que era para constranger, Jesus estava transformando em honra. E haviam duas pessoas, como nós lemos no texto, que assim como Jesus foi crucificado, um também foi crucificado à sua direita e outro à esquerda. Aquelas pessoas caminharam sem esperança, elas caminharam para um ponto final, para um ponto onde elas jamais voltariam. Mas ali na cruz algo aconteceu. Alguém foi capaz de olhar para Ele, não como o crucificado, não como aquele que estava no fim da história, mas olhar para Ele como o Rei, como o doador da vida, e falou: Senhor, quando você vier no teu reino, lembra de mim. E Jesus falou: não vai ser quando eu vier no meu reino, mas hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Glória a Deus por isso. Aquele lugar que era de humilhação, de derrota, Jesus o estava transformando em um lugar diferente. Ele conseguiu mudar aquilo. Ele não estava caminhando para o fim, mas ele estava indo para o início de algo que ninguém poderia imaginar. Ele estava indo para o início de algo que ninguém poderia imaginar. E eu quero lembrar a você que esse é Deus. O Deus que, quando nós estamos caminhando sobre o pensamento do mundo, achando que tudo é o fim, que tudo acaba, Ele tem um começo para nós. Ele tem um início para novas coisas na nossa vida. E quando Jesus estava caminhando a cruz, esse era o pensamento, esse era o sentimento. Eu quero te dizer que Jesus está caminhando, não para a cruz, mas Ele está caminhando para o nosso coração. Ele está caminhando todos os dias até o nosso coração. A palavra de Deus diz em Apocalipse 3:20: estou à porta e bato. Aquela cruz não pode pará-lo. Não houve humilhação, houve honra. Porque lá de cima, quando as pessoas meneavam a cabeça, quando as pessoas diziam: você salvou a tantos, salva-te a ti mesmo, daquela cruz sai uma palavra maravilhosa que diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Louvado seja Deus, engrandecido seja Deus mais uma vez. Porque daquela cruz que saía desesperança, o olhar de todos era um olhar de pessoas sem esperança, era de pessoas que estavam no final. Jesus estava começando uma nova história para o ser humano. A palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, diz que o primeiro Adão, ele foi feito alma vivente, mas o segundo Adão, que é Jesus Cristo, foi feito espírito vivificante. Lá daquela cruz, do ponto de morte, lá daquela
esperança. Que Deus maravilhoso, que Deus tremendo, que bom é estar na presença dEle, que bom é estar junto a Ele. Naquela cruz Ele vai soprando esperança, sopra perdão, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Era a vítima, era o cordeiro oferecido que estava liberando perdão, era o sumo sacerdote eterno intercedendo por pecadores. O pecado daquelas pessoas não eram tão terríveis quanto os pecados que nós cometemos, mais terríveis que os cometemos. Não há pecadinho nem pecadão. Pecado é pecado e afasta o homem de Deus. Mas ali aquele sangue derramado era o sangue da unidade, era o sangue da união. O seu sangue foi derramado para se tornar uma nova aliança entre o homem e Deus. A cruz não podia humilhá-lo, a cruz não estava humilhando, ele estava invertendo o processo. O fim, a morte, estava se tornando em começo e vida. A desesperança estava se transformando em esperança, porque ele estava lá, porque ele estava ali, ela estava sendo transformada. Lá naquela cruz, como eu já disse, coisas tremendas estavam acontecendo. Quando o Senhor Jesus, Ele vence, Ele tem a vitória. Amados, a vitória do Senhor Jesus na cruz foi quando Ele disse: Pai, eu entrego a Ti o meu Espírito. Pai, está consumado. A partir daquele momento, nada mais poderia mudar. A partir daquele momento, nada mais poderia impedir o plano de Deus. Vocês se lembram quando Jesus, bebezinho, ele nasceu, foi visitado pelos magos, e Herodes soube pela boca dos próprios magos que um novo rei, o rei dos judeus, havia nascido, pois foi assim que eles o procuraram. Herodes quis matá-lo, Herodes quis destruí-lo, e mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Mas Jesus não estava ali, ele já tinha ido com seus pais para o Egito. Sabe, tentaram em vários momentos, tentaram jogar Jesus de um precipício, mas não puderam fazê-lo. E quando pensaram que o estavam matando lá na cruz, ele estava transformando a morte em vida. Ao 3º dia, nós sabemos, ele ressuscitou. Mas a história da cruz é assim. Quando ele disse: Pai, está consumado, a palavra do Senhor nos revela que houve um terremoto. O véu do templo, ele se rasgou de alto para baixo, mostrando para nós que era uma atitude divina. Não foi de baixo para cima, mas de cima para baixo, dizendo: eu estou me unindo a vocês, eu estou me aproximando de vocês definitivamente. A cruz, ela não operou nenhuma derrota, a cruz não operou nenhum fim, a cruz foi instrumento do eterno e poderoso Deus para começar e dar vida. A cruz não encerrou o processo de amizade entre Deus e os homens. A cruz começou o processo de amizade entre Deus e os homens, porque através do sangue derramado foi feita uma nova aliança. Ele disse, consagrando o suco da uva na santa celebração, na santa ceia, ele disse: Pai, eu te dou graças. E ao dar graças ao Pai, ele olha para os discípulos e diz: esse é o meu sangue que é derramado por vós, o sangue da nova aliança entre Deus e os homens. Seja engrandecido para sempre esse Deus. Sabe, quando ele diz assim: está consumado, nada mais poderia mudar, a vitória, não haveria mais possibilidade de mudar. As pessoas lá embaixo falavam: você salvou a tantos, desça da cruz e nós vamos acreditar em você. Eles não acreditaram nele quando ele ressuscitou mortos. Eles não acreditaram nele quando ele deu vista aos cegos, fez o coxo andar. Eles não acreditaram nele quando ele fez o mudo falar, o surdo ouvir. Não acreditaram, mas diziam: se você descer da cruz, eu crerei em ti. Não era esse tipo de fé que ele queria estabelecer. Os milagres aconteceram, os milagres acontecem até hoje, mas aquele era o maior milagre, dar a vida eterna que nos foi
e ele venceu. Ele transformou a cruz no instrumento de vitória. É impossível olhar para ela e não lembrar da dor que ele sofreu, mas também é impossível olhar para ela e não nos lembrar que ele venceu a cruz, ele venceu a humilhação, ele venceu a morte para nos dar a vida e nos dar a honra de um dia podermos entrar no seu reino, ouvindo da própria boca do Salvador: vinde benditos de meu Pai, entra no gozo do teu Senhor. É promessa e vai acontecer. Sabe, uma pessoa que trabalhou na crucificação de Jesus, o centurião, ele recebeu Jesus, como recebeu aqueles outros 2 homens que também foram crucificados com ele. Ele recebeu Jesus e aqueles 2 no mesmo nível de pessoas. Ele recebeu aqueles 2 ladrões, aqueles 2 salteadores e Jesus no mesmo nível. Ele não era capaz de distinguir quem era Jesus e quem eram aqueles 2. Para ele, para aquele centurião, os 2 mereciam ser humilhados. Ele sabia da história de Jesus. Havia uma inscrição lá em cima: esse é o rei dos judeus. Ele era acusado de embusteiro, ele era acusado de charlatão, ele era acusado de causar dissensões. Aquele homem acreditava nisso e olhava para ele como tantos outros. Não podia vê-lo como Salvador, não podia vê-lo como aquele que redime. Assim eram aqueles que iam até a cruz, mas naquele dia a cruz não seria mais assim. A cruz não condenaria mais ninguém. A cruz não poderia destruir a reputação de mais ninguém, porque antes da cruz haveria a oportunidade da salvação. Antes da cruz haveria uma pregação como esta, dizendo: se você quer, receba a vida. E não haverá cruz, não haverá fogueira, não haverá espada, não haverá presente nem porvir, não haverá passado que possa tirar de você a vida eterna. Ele fez algo extraordinário por nós. Aquele centurião olhando para ele ali, aquele centurião observando Jesus, vendo-o como qualquer um, não pôde manter essa opinião, não pôde manter essa convicção, porque a terra estremeceu, os sepulcros se abriram, o sol não dava mais o seu brilho naquele momento. Então aquele homem que considerava Jesus como qualquer outro diz: esse verdadeiramente era o Filho de Deus. Eu quero te dizer, ele só errou em uma coisa, em dizer que era, porque na sua mente, como na mente de muitos, a morte é o fim, mas ali naquela cruz, ela não seria mais o fim, porque em Cristo Jesus, aquele que crê em mim, disse ele, ainda que morra, viverá. Ali estava sendo mudado tudo. Naquele momento, ali naquela cruz, aquela opinião mudou. Os conceitos, os pensamentos às vezes nos mantêm presos. Olhar para a morte às vezes nos amedronta, às vezes nos aprisiona. Aprisiona a nossa mente, aprisiona o nosso coração. Olhar para a morte às vezes nos detém e diz assim: não é o fim. Mas eu quero te lembrar nesse momento, diante dessa palavra que nós lemos, não é o fim. Ele ressuscitou, ele está vivo e reina para sempre. O seu reino é para sempre. O seu reino, o reino de Jesus, é eterno. Aquele centurião disse: esse verdadeiramente era o Filho de Deus. Eu quero corrigir o tempo verbal. Ele não era, ele é. Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. O dono do tempo, o dono do tempo. E outra coisa que essa cruz nos arremete, a lembrança dos acontecimentos da cruz, ele nos faz refletir e ver como Jesus transformou aquela maldição em bênção, como Jesus transformou aquela humilhação em honra, ali na cruz.
Quando o Senhor Jesus, crucificado e sentindo agonia terrível, ele exclama algo que mexe com os estudiosos, os teólogos, com a mente daqueles que pregam a palavra. Nos faz refletir, nos faz pensar. Quando Jesus disse: Eli, Eli, lama sabachthani, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Essas palavras que Jesus declara ali, elas estão escritas no Salmo 22. Sabe, tudo que ele iria passar, tudo que aquela cruz representava, ele desceu do céu. Ele desceu para ir até aquela cruz. Jesus, ele caminhou até aquele lugar. Cada momento, desde o seu nascimento, cada momento da vida dele, todo o seu ministério, todas as curas, todas as coisas que ele fez, cada passo era para levá-lo até a cruz. Cada instante da sua vida, cada sorriso, o seu olhar choroso sobre Jerusalém, o seu olhar choroso sobre a sepultura de Lázaro, todos os momentos, tudo que ele sentiu, o levava até a cruz. Ele desceu do céu, ele se despiu da sua glória para caminhar até a cruz. Ele desceu do céu para ir até a cruz. Ele desceu do céu para esse propósito. Ele desceu do céu e viveu todas as experiências. Ele surpreendeu os seus discípulos, surpreendeu a tripulação que estava no barco, quando ele ordenou ao vento e ao mar que se calassem, que se aquietassem. Aquelas pessoas perguntaram: quem é esse que o vento e o mar lhe obedecem? Eu quero te dizer, aquele que o vento e o mar lhe obedeciam era o crucificado. Aquele que venceu a morte de Lázaro era o crucificado. Aquele que ressuscitou a tantos, que deu milagres a tantos, ele era o crucificado. Mas a cruz não era sua derrota, a cruz era a nossa vitória. Naquela cruz estava a vitória sobre os mares, naquela cruz estava a vitória sobre todas as enfermidades, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aquela cruz era o alvo, aquele era o lugar que ele deveria estar. Ela não era um lugar agradável. Ele orando, ele em suor transformado em sangue, ele disse: Pai, se for possível, passa de mim essa cruz, passa de mim, Senhor, essa coroa de espinhos, passa de mim essa perfuração do meu lado. Se for possível, Pai, passa de mim os cravos nas minhas mãos e nos meus pés. Se possível, Senhor, passa de mim aquela solidão ali na cruz, passa de mim essa dor, Senhor. Mas ele veio para isso. Ele disse: seja feita a tua vontade, seja feito o teu plano, seja feito o teu projeto. E ele recebeu a cruz, dizendo: perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Aquilo era para mim, era para você. Essa cruz tem para mim atrativos sem fim, dizia uma canção. Ele venceu para nos dar a vitória. Ele veio para caminhar até a cruz. E você nasceu, eu nasci, cada ser humano nasceu para chegar até os pés da cruz e se humilhar, se dobrar e dizer: Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. E até a cruz ir para o céu. Esse é o propósito. Você nasceu para ir ao céu. Você nasceu para olhar para a cruz e da cruz ir para o céu.
naquela cruz, o Senhor Jesus nos deu a vida. Que você possa receber isso nesse momento. Que você possa receber no seu coração a vida que Jesus te oferece. A bênção da vida eterna. E eu tenho certeza que não há nenhum lugar onde você possa estar nesse momento que Jesus não tenha olhado para você através da cruz do Calvário. Não há nenhum estado, nenhuma condição que você possa estar que Jesus não tenha olhado para você já da cruz do Calvário. Eu quero te dizer o que Ele manda. Ele diz para nós, para mim e para você: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sabe, Jesus quer tirar um peso absurdo dos nossos ombros, o peso do pecado de gerações e gerações, o entendimento falto de sábios e entendidos de gerações e gerações, e na simplicidade da fé, dizer para você que crê nesse momento: venha até mim e troque esse fardo, troque esse jugo pesado, essa carga pesada que você tem nas costas, pela minha cruz, pelo meu fardo, porque a cruz não é mais derrota, a cruz é ponte de travessia, a cruz é um farol que ilumina e mostra o caminho, a cruz é uma seta que mostra o alvo, não é derrota. Aquele que quer vir após mim, disse Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Que você possa sentir agora a salvação de Deus, que você possa sentir agora o perdão de Deus. Se você quer receber Jesus Cristo como teu Salvador, se você está afastado e quer voltar para o caminho, feche os teus olhos e vou orar com você. Senhor amado e querido, nós juntos, Deus, viemos até a tua cruz. Eu, pastor, eles ovelhas, e na mesma condição nós nos aproximamos da cruz de Cristo, para te dizer: Senhor, perdoa os nossos erros, perdoa os nossos pecados, Pai, que nos dê agora por Cristo Jesus a vida eterna. Escreve, Senhor, o nome dessa pessoa que está se entregando a Jesus agora, escreve o nome dela no livro da vida. Aquele que se afastou e agora está retornando, Deus, para a tua presença. Preserva esse teu filho, esse teu servo, todos os dias de sua vida na tua presença. Que possa, Deus, junto com a tua igreja que vai herdar o céu, receber a vida eterna. Em nome de Jesus eu oro e os abençoo. Te peço, Senhor, que também pelo sangue derramado ali na cruz do Calvário, o Senhor visite os enfermos e cure. Visite aqueles, ó Deus, que têm os seus empregos ameaçados e preserve. Aqueles, ó Deus, que estão desempregados, abra uma porta, Senhor, de emprego nesse tempo. É milagre que tu podes fazer. Abençoa, Senhor, a nossa nação. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Vou chamar os nossos levitas para a gente cantar uma canção ao Senhor, fazer uma adoração ao nosso Deus, e logo em seguida nós estaremos impetrando a bênção apostólica. Foi muito bom ter vocês aqui conosco. Quero lembrá-los, não deixe de nos acompanhar no site da nossa igreja, não deixe de apertar o joinha lá, o like, né? A gente precisa dessas coisas, que seja a tua oferta. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos louvar ao Senhor, vamos adorar a Deus.